Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar juntos um território fascinante, o da sua mente e de suas capacidades insuspeitadas. Acomode-se confortavelmente, pois estamos iniciando uma jornada que pode muito bem mudar sua percepção de si mesmo. Primeiro, detecte os padrões herdados. Faça uma lista das frases comuns na sua família ou ambiente. Por exemplo, nesta casa, ninguém estuda, ou sonhos são para os ricos. Pergunte-se se quer continuar escrevendo sob essas regras. Segundo, crie microambientes. Você não precisa se mudar para mudar. Você pode criar pequenos ambientes que o impulsionem. Um cantinho de leitura em casa, um grupo de estudo, um espaço de silêncio. Esses microambientes agem como oásis num deserto. Eles lembram você de que outra realidade é possível. Terceiro, cerque-se de expansores. Busque pessoas que vivem a vida como você deseja viver lá. O exemplo delas agirá como um lembrete constante de que outra realidade é possível. Leia biografias de pessoas inspiradoras. Ouça podcasts que ampliem sua perspectiva. Participe de comunidades online alinhadas com seus valores. O paradoxo do ambiente. Aqui está um detalhe fascinante. Embora o ambiente molde sua mente também pode moldar o ambiente. Pense em pessoas que, apesar de terem crescido em contextos adversos, criaram novas possibilidades para outros. Um exemplo é Wangari Maathai, a queniana que, num país devastado pelo desmatamento, começou a plantar árvores no seu jardim e acabou fundando o movimento Cinturão Verde, com mais de 50 milhões de árvores plantadas. Ela não apenas resistiu ao seu ambiente, ela o transformou. Você também pode ser essa força transformadora. Você não é obrigado a aceitar passivamente os limites que seu ambiente lhe impõe. Você pode escolher criar novas normas, modelar novos comportamentos, abrir novos caminhos. Uma prática simples. Dedique 10 minutos por dia para observar seus pensamentos e perguntar-se: eu realmente penso isso? Ou meu ambiente me transmitiu isso? Essa pergunta, repetida com constância, o ajudará a separar sua voz interior das vozes externas. É como desembaraçar um novelo de lã. No início, tudo parece emaranhado, mas com paciência, você encontra o fio que é realmente seu. Seu lugar no mundo. O ambiente é inevitável. Você sempre estará cercado de estímulos, culturas e pessoas. Mas seu poder reside na decisão de como responder. Você pode ser um produto passivo do que o cerca, ou um protagonista ativo que seleciona, filtra e transforma o que recebe. Lembre-se, você não precisa se adaptar a todos os cenários como um camaleão. Às vezes, a maior prova de inteligência é ousar ser o peixe que nada contra a corrente. Como disse a antropóloga Margaret Mead, nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos reflexivos e engajados possa mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já o fez. Você pode fazer parte desse grupo começando pelo seu próprio mundo interior. Capítulo 5. Seu corpo não é o mestre, você decide. Você certamente já viveu isso. Você decide manter a calma, mas seu corpo acelera. Você promete comer saudável, mas suas mãos buscam os biscoitos sem que você pense. Você quer acordar cedo, mas seu corpo o arrasta para desligar o despertador. Parece que o corpo tem vida própria, como se fosse o verdadeiro mestre do seu destino. Na realidade, o que acontece é que seu corpo guarda memória. Com os anos, ele memorizou emoções, reações e hábitos até automatizá-los. É como um empregado que, depois de tanto repetir uma tarefa, não pede mais instruções, ele a executa por hábito. A pergunta-chave é: quem comanda? Você ou seus automatismos? A memória emocional do corpo. Cada emoção deixa rastros físicos. O medo acelera o coração. A tristeza contrai a postura. A ansiedade altera a respiração. Se essas emoções se repetem, o corpo aprende a reproduzi-las mesmo sem motivo. É o que ocorre quando alguém, após anos de estresse, sente tensão no pescoço, mesmo não estando mais sob pressão. O corpo aprendeu o padrão e o repete automaticamente. A neurocientista Candace Pert descobriu que as emoções não são apenas mentais. Elas se armazenam como moléculas em diferentes partes do corpo. É por isso que, às vezes, ao reviver uma memória, você pode sentir um nó no estômago ou um calor no peito. Seu corpo fala numa língua própria, e se você não o escuta, ele acabará tomando decisões por você. Ele comandará seus impulsos, suas reações, seus hábitos, frequentemente sem que sua mente consciente tenha voz. A tirania do hábito.
Os hábitos corporais são poderosos porque economizam energia. Imagine se você tivesse que pensar conscientemente em cada passo ao caminhar, seria exaustivo. O problema é que o cérebro aplica essa mesma lógica a tudo. Se você repete uma reação, como fumar ao sentir ansiedade ou ligar a televisão ao chegar em casa, ele a converte em programa automático. Com o tempo, o hábito comanda mais que sua intenção. De fato, estudos mostram que mais de 40% de nossas ações cotidianas não são decisões conscientes, mas rotinas automáticas. Isso significa que quase metade do seu dia é dirigida pelo seu passado, não pelo seu presente. A experiência de Skinner. Em 1930, o psicólogo Burrhus Frederick Skinner treinou pombos para pressionar uma alavanca e receber comida. O interessante veio depois. Quando ele começou a dar-lhes comida de maneira aleatória, os pombos desenvolveram comportamentos repetitivos, como girar em círculos ou bicar sem razão. Eles acreditavam que essas ações traziam a recompensa, mesmo não sendo mais o caso. Isso lhe parece familiar? Os humanos não são tão diferentes. Seguimos rotinas emocionais e corporais que nos funcionaram outrora, mesmo que hoje não façam mais sentido. Nos agarramos a elas porque o corpo as registrou. Como retomar o comando? O primeiro passo é lembrar-se de que você é mais que seu corpo. Sua mente consciente pode intervir para reeducar essas memórias físicas. Aqui estão alguns exercícios práticos. Primeiro, observe o impulso. Na próxima vez que sentir um hábito automático, como verificar seu telefone sem razão, não o freie imediatamente. Apenas observe-o e diga: agora meu corpo me pede isso. Essa pausa cria um espaço para decidir. Segundo, respire diferente. A respiração é o controle remoto do corpo. Tente inspirar profundamente pelo nariz durante 4 segundos, reter por 2 e expirar lentamente em 6. Faça isso várias vezes ao dia e notará como seu estado muda. Terceiro, quebre a rotina. Introduza pequenas variações nos seus dias. Caminhe por outro caminho. Mude de mão para escovar os dentes. Escute música nova. Essas mudanças desprogramam a inércia corporal e obrigam seu cérebro a despertar. A mente que molda o corpo. Um exemplo surpreendente vem do campo esportivo. Pesquisadores demonstraram que pessoas que apenas imaginavam levantar pesos, sem mover um músculo, aumentaram sua força muscular em 13% após semanas de prática mental. O corpo obedece à mente, mesmo sem ação física. Essa descoberta confirma que você não é escravo do que seu corpo se lembra. Com treinamento mental, você pode reescrever até funções físicas. O corpo como aliado. Não se trata de lutar contra seu corpo, mas de convertê-lo em aliado. Pense nele como uma criança obediente que aprendeu hábitos, alguns úteis, outros menos. Se você lhe dá novas instruções com paciência e constância, ele aprenderá novamente. Uma maneira prática é associar sensações físicas a novas experiências. Por exemplo, se você quer cultivar calma, acompanhe sua prática de meditação com um gesto físico, como colocar a mão no coração. Com o tempo, esse gesto agirá como âncora. Seu corpo o reconhecerá e entrará em calma mais rapidamente. A mensagem essential. A mensagem essencial deste capítulo é clara. Seu corpo não comanda, você decide. Sim, ele guarda memórias e hábitos, mas também é projetado para aprender novamente. O que parece hoje automático e incontrolável pode se tornar flexível e renovado. Lembre-se dessas palavras do filósofo Epicteto. Nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E ser mestre de si mesmo começa por reconhecer que seu corpo é sua ferramenta, não seu carcereiro. Você tem a última palavra. Capítulo 6. O tempo como aliado, não como inimigo. Se há algo que nos obsessiona a todos, é o tempo. Sentimos que não temos o suficiente, que ele escapa das nossas mãos, que corremos atrás dele como se fosse um trem que nunca alcançamos. Mas e se eu lhe dissesse que o tempo não é seu inimigo, mas uma das ferramentas mais poderosas para desbloquear sua mente? O tempo não apenas mede a vida, ele também molda como a vivemos. E a relação que você tem com ele determina em grande parte seu nível de estresse, sua capacidade de aprendizado e sua possibilidade de transformação pessoal. Prisioneiros do relógio. Vivemos presos em 3 formas de tempo: o passado, o presente e o futuro. O problema aparece quando o passado se torna uma prisão de memórias ou o futuro uma fonte inesgotável de ansiedade. Você certamente já notou
Algumas pessoas revivem constantemente erros passados como se fossem correntes invisíveis. Outras se adiantam mentalmente para tudo o que poderia dar errado, gerando preocupações que nunca acontecem. Ambas esquecem a única coisa real, o agora. As neurociências apoiam essa ideia. Estudos por ressonância magnética mostram que quando você revive uma memória negativa, seu cérebro ativa as mesmas zonas de quando você a viveu pela primeira vez. Ou seja, seu corpo sente novamente a mesma dor, como se a estivesse vivendo outra vez. Algo similar ocorre quando você antecipa um problema. Seu corpo libera hormônios de estresse, mesmo que nada esteja acontecendo naquele momento. Você se esgota por batalhas que nunca acontecem. É descoberta de Hubble. Em 1929, o físico Edwin Hubble, sim, aquele do telescópio que leva seu nome, descobriu que o universo está em expansão constante. Essa descoberta mudou para sempre nossa forma de compreender o tempo, não mais como um rio linear e imutável, mas como algo dinâmico em movimento constante. Por que isso é relevante aqui? Porque seu cérebro também é um universo em expansão. Você não está condenado a repetir a mesma coisa. Você pode se expandir para um futuro diferente se aprender a usar o tempo como aliado, ao invés de vivê-lo como prisão. O presente é o ponto de acesso à mudança. Você só pode modificar seus pensamentos, suas emoções e suas decisões neste instante. Nem ontem nem amanhã estão disponíveis para a ação. A única coisa real é este segundo. Isso pode parecer uma ideia simples demais, mas é profundamente transformadora. Quando você treina sua mente para retornar ao presente, você reduz a atividade da amígdala, o centro do medo, e aumenta a do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela calma. Em outras palavras, você para de reagir e começa a criar. Você passa do modo sobrevivência ao modo criação. Estratégia para se reconciliar com o tempo. Primeiro, reescreva o passado. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar como interpreta. Pergunte-se: o que aprendi com isso? Ao fazê-lo, você converte uma memória em recurso. Segundo, desative a ansiedade do futuro. Quando notar que sua mente se adianta, pergunte-se: isso está acontecendo agora mesmo? Essa simples pergunta traz sua atenção de volta ao presente. Terceiro, pratique a ancoragem. Escolha um objeto cotidiano, uma xícara, uma pulseira, uma pedra, e use-o como lembrete para retornar ao presente cada vez que o vir ou tocar. O tempo e o aprendizado. O tempo também é essencial para consolidar novas competências. Cada vez que você aprende algo, seu cérebro precisa de intervalos de descanso para reforçar as conexões. É o que se chama efeito de espaçamento. É por isso que estudar um pouco cada dia é mais eficaz que tentar aprender tudo numa noite. O cérebro consolida a informação durante os períodos de descanso, não durante as sessões maratônicas de estudo. Um exemplo fascinante vem dos violinistas estudados pelo psicólogo Anders Ericsson. Ele descobriu que os mais virtuosos não praticavam mais horas que os outros, mas estruturavam seu tempo em blocos intensos de 90 minutos seguidos de descanso. O segredo não estava no esforço constante, mas no uso inteligente do tempo. A qualidade sempre supera a quantidade quando se trata de aprendizado e maestria. O paradoxo do tempo. Curiosamente, quanto mais presentes estamos, mais o tempo se expande. Pense num dia em que você viajou para um lugar novo. Cada detalhe era vívido, cada experiência parecia se prolongar. Por outro lado, quando você repete a mesma rotina todos os dias, as semanas voam sem que você perceba. Isso ocorre porque o cérebro registra o tempo em função da novidade e da atenção. Quanto mais consciente você é, mais plena se torna a sua experiência do tempo. É como se você adicionasse mais vida aos seus anos, ao invés de simplesmente mais anos à sua vida. Um exercício simples. Gostaria de propor um exercício simples. Dedique 5 minutos por dia para parar e observar algo cotidiano com atenção total. Pode ser sua respiração, o sabor de uma fruta ou os sons da rua. Não subestime esse ato. É uma forma de treinar seu cérebro para habitar o presente e se libertar da tirania do relógio. Você escolhe como habitar o tempo. O tempo não é um carrasco que persegue você. É um cenário no qual você decide como agir. Você pode ser escravo das memórias e preocupações, ou pode usar o presente como ponto de criação. Lembre-se das palavras do filósofo Rabindranath Tagore. O tempo é a riqueza dos pobres,
e o pobre que sabe aproveitá-lo é mais rico que um rei. Você já é proprietário dessa riqueza. Você só precisa aprender a usá-la. O tempo pode ser seu aliado mais leal, desde que você decida vivê-lo conscientemente. Capítulo 2. Ches cerebros, sa destino. Quando pensamos no cérebro, geralmente o imaginamos como um órgão único, uma massa cinzenta que guarda todos os nossos segredos. Mas na realidade, dentro de você, coabitam 3 cérebros diferentes, cada um com sua própria linguagem, suas prioridades e sua forma de ver o mundo. E embora às vezes pareçam lutar entre si, seu destino comum é guiá-lo para a vida que você constrói. Compreendê-los não é apenas fascinante, é essencial se você quer tomar as rédeas da sua transformação. Porque enquanto você não souber quem fala dentro de você, não poderá decidir quem escutar. O cérebro reptiliano, o guardião da sobrevivência. O primeiro a aparecer na evolução foi o cérebro reptiliano, encarregado do mais básico: respirar, regular a temperatura, mantê-lo seguro. Sua lógica é simples: sobreviva. Quando você sente um medo súbito e seu coração acelera, é esse cérebro que aperta o botão de alarme. Pouco lhe importa se seu objetivo é dar uma palestra ou começar um projeto. Ele quer apenas que você fuja do que interpreta como ameaça. O problema surge quando o reptiliano comanda demais. Então sua vida se reduz a rotinas de segurança. Você come a mesma coisa, pensa a mesma coisa, faz a mesma coisa. Assim você garante sobreviver, mas renuncia a crescer. Esse cérebro não compreende nuances. Para ele, falar diante de um público ou enfrentar um leão selvagem desencadeiam o mesmo alarme. É por isso que tantas pessoas evitam as oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Seu cérebro reptiliano as percebe como ameaças mortais. O cérebro límbico, o artesão das emoções. O segundo nível é o cérebro límbico, o território das emoções, da memória e das relações sociais. Aqui se armazenam as experiências que marcam sua vida. Se uma canção faz você chorar sem saber porquê, era seu límbico se lembrando de algo que sua consciência havia esquecido. Esse cérebro busca a conexão e o prazer, mas também evita a dor. É um grande motivador, mas também um sabotador se você o deixa sem controle. Por exemplo, ele pode empurrá-lo a comer doces porque você merece, mesmo que não seja o melhor para você. O cérebro límbico vive na imediatez emocional. Ele quer se sentir bem agora, não amanhã ou daqui a um ano. É por isso que é tão difícil resistir às tentações ou perseguir objetivos de longo prazo. Seu límbico grita pela gratificação instantânea. O neocórtex, o arquiteto das possibilidades. Por fim, há o neocórtex, a joia da evolução humana. É o cérebro racional, criativo, capaz de planejar, imaginar e resolver problemas complexos. Aqui nascem suas ideias mais ambiciosas e seus projetos mais inspiradores. O neocórtex é como um arquiteto que projeta arranha-céus, mas se não consegue convencer o reptiliano e o límbico, esses planos ficarão no papel. É seu neocórtex que pode vislumbrar um futuro melhor, criar estratégias, aprender com a experiência e permitir que você transcenda seus instintos básicos. Mas sem a energia do límbico e a cooperação do reptiliano, ele permanece impotente. A tensão entre os 3. Muitas de suas lutas internas provêm do choque entre esses 3 cérebros. Seu neocórtex diz: quero correr uma maratona. Seu límbico responde: prefiro ficar em casa assistindo filmes, assim me sinto confortável. E seu reptiliano grita: de jeito nenhum. Correr tanto é perigoso para sua sobrevivência. Isso lhe parece familiar? É a razão pela qual você às vezes se sente como 2 pessoas em uma. Na realidade, são 3 vozes coabitando em você. O caso histórico de Phineas Gage. Nos anos 1840, um operário ferroviário sobreviveu a um acidente onde uma barra de ferro atravessou seu crânio. Milagrosamente, ele não perdeu nem a capacidade de falar nem de se mover, mas sua personalidade mudou radicalmente. Ele se tornou impulsivo, irresponsável, incapaz de planejar. Os danos ao seu neocórtex revelaram como cada parte do cérebro cumpre um papel distinto e essencial. Seu caso demonstrou que nossa personalidade, nossa capacidade de julgamento e nosso controle dos impulsos dependem da integração harmoniosa desses 3 sistemas cerebrais. Tres cerebros, sa destino. A chave não é eliminar um dos 3, mas integrá-los. O reptiliano garante que você vive,
o límbico que você sente e o neocórtex que você cria. Juntos, eles formam uma sinfonia que, bem dirigida, pode abrir todo o seu potencial. Para realizar essa integração, você deve treinar a comunicação interna. Primeiro, escute seu reptiliano. Quando sentir medo, pergunte-lhe: do que você quer me proteger? Agradeça sua intenção, mas decida conscientemente se a ameaça é real. Segundo, negocie com seu límbico. Se uma emoção domina você, observe-a sem julgar. Pergunte: que história você está me contando? Assim você evita que ela o arraste sem controle. Terceiro, ative seu neocórtex. Use o pensamento consciente para projetar novas rotas. Escreva, planeje, imagine. Dê voz ao arquiteto que há em você. Exercício prático. A assembleia interior. Imagine que você convoca uma reunião entre seus 3 cérebros. O reptiliano levanta a mão e diz: quero segurança. O límbico acrescenta: quero me sentir amado e feliz. O neocórtex conclui: quero crescer e construir. Sua tarefa é encontrar um plano que responda aos 3. Por exemplo, se você decide fazer exercícios, o reptiliano ganha saúde, o límbico recebe endorfinas de bem-estar e o neocórtex aproveita o progresso. Quando você realiza esse equilíbrio, sua vida se alinha. Você deixa de se sentir fragmentado e começa a agir como uma pessoa unificada com objetivos claros. O destino dos 3 cérebros é o mesmo: ajudá-lo a viver plenamente, mas apenas se você assumir o papel de maestro. Não se trata de silenciar nenhum deles, mas de dar-lhes um lugar na partitura. Lembre-se, você não é escravo de seus impulsos, nem de suas emoções, nem mesmo de seus pensamentos. Você é o espaço no qual todos coabitam, e você pode decidir como harmonizá-los. Como disse o escritor Hermann Hesse, dentro de nós vivem vários homens, e a arte da vida consiste em conviver com eles. Você tem a batuta, use-a com sabedoria. Capítulo 8. O poder da atenção. Vivemos na era da distração. As notificações do telefone, os e-mails que não param de chegar, as redes sociais projetadas para nos prender, o barulho constante do mundo moderno. Tudo disputa sua atenção. E, no entanto, a atenção é um dos recursos mais preciosos que você possui. Aquilo a que você presta atenção cresce. Aquilo que você ignora murcha. A atenção é como a lanterna na escuridão. Onde você dirige a luz, você vê com clareza. O resto desaparece. Aprender a dirigir sua atenção é aprender a dirigir sua vida. O que é a atenção realmente? A atenção não é apenas se concentrar. É a capacidade de escolher entre milhões de estímulos possíveis qual será seu foco a cada momento. Seu cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas você só pode prestar atenção conscientemente a aproximadamente 40. Isso significa que sua realidade consciente depende do que você escolhe olhar. Você percebe o poder que isso implica? Você não vive na realidade absoluta, mas na versão que sua atenção seleciona. 2 pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências completamente diferentes segundo onde dirigem sua atenção. O gorila invisível. Em 1999, os psicólogos Daniel Simons e Christopher Chabris realizaram uma experiência famosa conhecida como o gorila invisível. Eles mostraram a um grupo de pessoas um vídeo no qual 2 equipes passavam uma bola de basquete e pediram para contar os passes da equipe branca. No meio do jogo, um homem fantasiado de gorila atravessava a cena batendo no peito. Surpreendentemente, quase metade dos participantes não o viu. Estavam tão concentrados em contar os passes que sua atenção filtrou o gorila. Essa experiência demonstra que aquilo a que você não presta atenção simplesmente não existe para você. Quantos gorilas invisíveis existem na sua vida agora mesmo porque sua atenção está presa no lugar errado? Sua nova realidade começa agora. Aqui chegamos ao fim dessa jornada juntos, mas na verdade, não é um fim, é um começo. Você descobriu que seu cérebro é um órgão vivo, plástico, capaz de se transformar até o último dia da sua vida. Você compreendeu que os limites que pensava absolutos são apenas construções mentais que você pode desconstruir. Você aprendeu a linguagem secreta do seu cérebro, como dialogar com ele, como reprogramá-lo com intenção. Você reconheceu a influência do seu ambiente e, sobretudo, descobriu que não é obrigado a ser seu prisioneiro. Você percebeu que seu corpo não é seu mestre, mas seu instrumento.
que o tempo não é seu inimigo, mas seu aliado, que seus 3 cérebros podem trabalhar em harmonia ao invés de se combaterem. Você explorou o poder transformador da atenção, esse recurso precioso que esculpe sua realidade. Você desmistificou a meditação e descobriu que ela é acessível a todos, um simples treinamento da mente. Você aprendeu que pode reescrever sua história pessoal, que o passado não o define e que você é o autor da sua própria narrativa. Você descobriu a arte da criação mental, essa capacidade extraordinária da sua mente de manifestar o que imagina com constância. E você compreendeu que suas emoções não são obstáculos, mas o próprio combustível da sua transformação. A diferença entre mudança e transformação. Mudança é modificar algo externo, um hábito, um emprego, uma rotina. Transformação, por outro lado, ocorre dentro de você. É quando sua identidade evolui e você não é mais a mesma pessoa de antes. O verdadeiro objetivo de tudo que exploramos juntos não é simplesmente fazer mais coisas, mas se tornar alguém novo, com uma consciência diferente, capaz de ver e viver a vida de outra perspectiva. O poder da identidade. O escritor James Clear explica que a coisa mais poderosa não é perguntar o que quero realizar, mas quem quero me tornar. Porque suas ações são o reflexo da sua identidade. Se você se vê como alguém disciplinado, suas decisões cotidianas se alinharão com essa visão. Se você se percebe como alguém criativo, começará a agir de acordo. A identidade é a cola que mantém seus hábitos e sua realidade. É o fundamento invisível sobre o qual tudo o resto repousa. Como consolidar sua nova realidade? Primeiro, haja como seu eu futuro. A cada dia pergunte-se: o que faria a versão de mim que já alcançou esse objetivo? Viva a partir dessa identidade agora mesmo, não num futuro hipotético. Segundo, crie rituais conscientes. Pequenos atos simbólicos reforçam sua transformação. Pode ser escrever num diário, meditar ao despertar ou ter um mantra pessoal. Esses rituais ancoram sua nova identidade no cotidiano. Terceiro, cerque-se de reflexos positivos. Busque ambientes e pessoas que lembrem você de quem escolhe ser, não quem era. Seu entorno deveria refletir sua visão futura, não seu passado. Quarto, celebre as micromudanças. Não espere resultados gigantescos. Reconheça cada passo como prova da sua nova realidade. Cada pequena vitória reforça sua nova identidade. A manutenção do crescimento. Sua nova realidade não é um destino final, mas um processo contínuo. A mente tende a voltar ao que é conhecido. É por isso que você deve se lembrar a cada dia de quem você é agora. Cada dia é uma oportunidade para reafirmar sua identidade expansiva e escolher conscientemente seu caminho. A transformação não é um evento pontual, é uma prática diária. Um conselho prático: revisite esses ensinamentos regularmente, não como leitura passiva, mas como lembrete ativo. Volte aos exercícios, às perguntas, aos exemplos. A repetição consciente é o que converte a transformação em algo durável. A metáfora do navegador. Pense em si mesmo como um navegador que aprendeu a ler o mapa da sua mente. No início, as águas pareciam turbulentas e incontroláveis. Agora, você sabe usar o leme da sua atenção, o motor das suas emoções e as velas da sua criatividade. O mar continuará tendo tempestades, isso é inevitável. Mas você não é mais um barco à deriva. Você é o capitão da sua viagem, e você tem as ferramentas para navegar mesmo nas águas mais agitadas. Seu compromisso. A nova realidade que você construirá dependerá do seu compromisso com seu próprio crescimento. Você não precisa ser perfeito nem ter todas as respostas. A única coisa de que você precisa é escolher a cada dia avançar um pouco mais em direção à versão de você que já vislumbra. Essa versão já existe em potencial. Ela simplesmente espera que você a torne real através das suas escolhas diárias. Como disse Marianne Williamson, nosso maior medo não é que sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além de toda medida. Esse poder já está em você. Você o sentiu em cada capítulo que exploramos. Agora, cabe a você vivê-lo. Não é um fim. O que você tem nas mãos não é um manual fechado, mas um convite aberto para continuar explorando, praticando e expandindo suas capacidades mentais. Seu cérebro, sua mente e sua vida são mais plásticos do que você jamais imaginou. Não se contente em sobreviver. Ouse criar, transformar e viver sua nova realidade com plenitude. A mensagem final.
Você não é definido pelo seu passado. Você não é limitado pelas suas crenças atuais. Você não é prisioneiro dos seus hábitos. Você é um ser em constante evolução, dotado de um cérebro extraordinário capaz de se reinventar a cada instante. A mudança que você busca não virá de um evento externo espetacular. Ela virá de milhares de pequenas decisões conscientes, dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. Sua transformação já está em curso. Ela começou no momento em que você escolheu escutar essas palavras, abrir sua mente a novas possibilidades. A questão agora não é: posso mudar? A ciência já respondeu sim de maneira definitiva. A questão é: vou escolher mudar ou convite? Então, aqui está meu convite final. Não deixe esses conhecimentos se tornarem simplesmente informações armazenadas na sua memória. Transforme-os em sabedoria viva. Aplique-os, experimente-os, viva-os. Comece hoje, agora mesmo, com uma pequena ação. Talvez 1 minuto de respiração consciente, talvez questionar uma crença limitante, talvez visualizar seu melhor eu por alguns instantes. Esse pequeno passo é o início de tudo. Como disse Lao Tse, uma jornada de 1000 léguas sempre começa com um primeiro passo. Gratidão. Obrigado por ter percorrido esse caminho comigo. Obrigado por ter aberto sua mente e seu coração a essas possibilidades. Obrigado por ter tido a coragem de se questionar e buscar seu crescimento. Você está exatamente onde deve estar, e o melhor ainda está por vir. A verdade é última. Lembre-se sempre disso. Você não está se tornando alguém novo. Você está revelando quem sempre foi sob as camadas de condicionamento, medos e crenças limitantes. Sua verdadeira natureza é expansiva, criativa, poderosa e livre. Toda essa jornada não consiste em adicionar algo a quem você é, mas em remover o que impede você de ser plenamente si mesmo. Como disse Michelangelo falando de suas esculturas: vi o anjo no mármore e simplesmente cinzelei até libertá-lo. Você é Sanjo. Seu trabalho agora é cinzelar tudo que não é você, até revelar sua essência magnífica. Mudança é modificar algo externo, um hábito, um emprego, uma rotina. Transformação, por outro lado, ocorre dentro de você. É quando sua identidade evolui e você não é mais a mesma pessoa de antes. O verdadeiro objetivo de tudo que exploramos juntos não é simplesmente fazer mais coisas, mas se tornar alguém novo, com uma consciência diferente, capaz de ver e viver a vida de outra perspectiva. O poder da identidade. O escritor James Clear explica que a coisa mais poderosa não é perguntar o que quero realizar, mas quem quero me tornar. Porque suas ações são o reflexo da sua identidade. Se você se vê como alguém disciplinado, suas decisões cotidianas se alinharão com essa visão. Se você se percebe como alguém criativo, começará a agir de acordo. A identidade é a cola que mantém seus hábitos e sua realidade. É o fundamento invisível sobre o qual tudo o resto repousa. Como consolidar sua nova realidade? Primeiro, haja como seu eu futuro. A cada dia pergunte-se: o que faria a versão de mim que já alcançou esse objetivo? Viva a partir dessa identidade agora mesmo, não num futuro hipotético. Segundo, crie rituais conscientes. Pequenos atos simbólicos reforçam sua transformação. Pode ser escrever num diário, meditar ao despertar ou ter um mantra pessoal. Esses rituais ancoram sua nova identidade no cotidiano. Terceiro, cerque-se de reflexos positivos. Busque ambientes e pessoas que lembrem você de quem escolhe ser, não quem era. Seu entorno deveria refletir sua visão futura, não seu passado. Quarto, celebre as micromudanças. Não espere resultados gigantescos. Reconheça cada passo como prova da sua nova realidade. Cada pequena vitória reforça sua nova identidade. A manutenção do crescimento. Sua nova realidade não é um destino final, mas um processo contínuo. A mente tende a voltar ao que é conhecido. É por isso que você deve se lembrar a cada dia de quem você é agora. Cada dia é uma oportunidade para reafirmar sua identidade expansiva e escolher conscientemente seu caminho. A transformação não é um evento pontual, é uma prática diária. Um conselho prático: revisite esses ensinamentos regularmente, não como leitura passiva, mas como lembrete ativo. Volte aos exercícios, às perguntas, aos exemplos. A repetição consciente é o que converte a transformação em algo durável. A metáfora do navegador. Pense em si mesmo como um navegador que aprendeu a ler o mapa da sua mente. No início,
As águas pareciam turbulentas e incontroláveis. Agora, você sabe usar o leme da sua atenção, o motor das suas emoções e as velas da sua criatividade. O mar continuará tendo tempestades, isso é inevitável. Mas você não é mais um barco à deriva. Você é o capitão da sua viagem, e você tem as ferramentas para navegar mesmo nas águas mais agitadas. Seu compromisso. A nova realidade que você construirá dependerá do seu compromisso com seu próprio crescimento. Você não precisa ser perfeito nem ter todas as respostas. A única coisa de que você precisa é escolher a cada dia avançar um pouco mais em direção à versão de você que já vislumbra. Essa versão já existe em potencial. Ela simplesmente espera que você a torne real através das suas escolhas diárias. Como disse Marianne Williamson, nosso maior medo não é que sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além de toda medida. Esse poder já está em você. Você o sentiu em cada capítulo que exploramos. Agora, cabe a você vivê-lo. Não é um fim. O que você tem nas mãos não é um manual fechado, mas um convite aberto para continuar explorando, praticando e expandindo suas capacidades mentais. Seu cérebro, sua mente e sua vida são mais plásticos do que você jamais imaginou. Não se contente em sobreviver. Ouse criar, transformar e viver sua nova realidade com plenitude. A mensagem final. Você não é definido pelo seu passado. Você não é limitado pelas suas crenças atuais. Você não é prisioneiro dos seus hábitos. Você é um ser em constante evolução, dotado de um cérebro extraordinário capaz de se reinventar a cada instante. A mudança que você busca não virá de um evento externo espetacular. Ela virá de milhares de pequenas decisões conscientes, dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. Sua transformação já está em curso. Ela começou no momento em que você escolheu escutar essas palavras, abrir sua mente a novas possibilidades. A questão agora não é, posso mudar? A ciência já respondeu sim de maneira definitiva. A questão é, vou escolher mudar ou convite? Então, aqui está meu convite final. Não deixe esses conhecimentos se tornarem simplesmente informações armazenadas na sua memória. Transforme-os em sabedoria viva. Aplique-os, experimente-os, viva-os. Comece hoje, agora mesmo, com uma pequena ação. Talvez um minuto de respiração consciente, talvez questionar uma crença limitante, talvez visualizar seu melhor eu por alguns instantes. Esse pequeno passo é o início de tudo. Como disse Lao Tse, uma jornada de 1000 léguas sempre começa com um primeiro passo. Gratidão. Obrigado por ter percorrido esse caminho comigo. Obrigado por ter aberto sua mente e seu coração a essas possibilidades. Obrigado por ter tido a coragem de se questionar e buscar seu crescimento. Você está exatamente onde deve estar, e o melhor ainda está por vir. A verdade é última. Lembre-se sempre disso. Você não está se tornando alguém novo. Você está revelando quem sempre foi sob as camadas de condicionamento, medos e crenças limitantes. Sua verdadeira natureza é expansiva, criativa, poderosa e livre. Toda essa jornada não consiste em adicionar algo a quem você é, mas em remover o que impede você de ser plenamente si mesmo. Como disse Michelangelo falando de suas esculturas, vi o anjo no mármore e simplesmente cinzelei até libertá-lo. Você é Sanjo. Seu trabalho agora é cinzelar tudo que não é você até revelar sua essência magnífica.